Tudo bom, galera? Muito obrigado pela audiência, né? Estamos com mais um episódio do Jutscast, já tem mais de 50 episódios. Quem não está inscrito, se inscreva, né, para nos ajudar. E hoje estou com convidados aqui para lá de especial. Estou com a doutora Sandra Escobar, uma advogada incrível, né, Sandra? O nome dela é um pouco maior que isso, porque ela é francesa, chilena. Como que é o teu nome mesmo, Sandra? Sandra Soledad Estelé Escobar. Maravilha. Doutora Sandra, ela é coordenadora de uma empresa de transporte rodoviário, uma das maiores do Brasil, que obviamente eu não vou citar o nome, né? E estamos aqui também com o Dr. Jonas, num escritório grande, o pai dele tem um escritório grande, advocacia, né, Dr. Jonas? Isso, trabalho com meu pai também, chamado Andrade Neves, o escritório. Dr. Jonas de Andrade Neves, né? Exatamente. Escritório Andrade Neves, um escritório que é especializado em youtubers, influencers, e a empresa, né? Trabalha comigo na empresa. Trabalha comigo na empresa, que existem 2 advogados contenciosos e ele é um deles, coordenado pela doutora Sandra. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito bacana. Nós vamos começar agora perguntando um pouquinho, doutora Sandra, o que te levou a fazer direito? E dentro do direito, o que te levou a chegar onde você está? Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá, vou resumir, né? Porque claro. são mais de 25 anos de carreira aí, né? A princípio, o que me levou a estudar o direito? Você fala assim, na época, eu sempre pensei em ser dentista, né? Aí depois, porque eu tinha uma tia que chamava Sandra Escobar, e eu sempre falei, não, eu quero ser dentista. Aí as oportunidades que foram aparecendo, um curso de odonto era muito caro, né? E as condições que meu pai tinha para eu poder me formar em algum curso, eu falei, o direito seria o mais propícios, né? Até porque eu precisava da minha cabeça e os livros de direito, né? Já para você ser dentista, teria que ter a cadeira, teria que ter vários equipamentos que sairiam caro, né? Então, eu acabei optando pelo direito e eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada por ser advogada, né? Eu gosto de advogar, gosto do que eu faço. Meu sonho sempre foi ser advogada de contencioso empresarial, né? Corporativo, né? E, assim, quando eu passava em frente dessa empresa, que ela é londrinense, né? E eu passava em frente, eu falava assim, gente, eu quero um dia trabalhar aqui. E, graças a Deus, me possibilitou que eu conseguisse realizar esse sonho. E eu estudei 10 anos na empresa já. 10 anos, 10 né, Sandra? Numa carreira de 23 anos, né? Isso. E eu estudei com a Sandra e posso falar que eu sou um cara que acredita em Deus, sou fiel a Deus, e tenho o dedo de Deus aí, porque certeza. você é uma das melhores advogadas que eu conheço, doutor. Obrigada. Né? Eu acho que dentista não ia dar tão certo. Deus foi a dedo, te escolheu ali, né? E Deus me escolheu a dedo também, esse meu parceiro que está aqui do meu lado, que ele é maravilhoso, obrigado. A gente é parceiraço. Exatamente, agora eu vou direto para o Dr. Jonas contar, pedir um pouco da história dele, compartilhar conosco, para a nossa inclusive, audiência. Eu, antes do Jonas, conhecer o Jonas, eu trabalhei, antes de entrar nessa empresa, eu conheci o pai dele. É verdade. Você trabalhou no escritório lá? Eu trabalhei num outro escritório com o pai dele. Tinha parceria, com que era o Dr. Rogério, tinha parceria com o Dr. Luiz Cláudio. Resumindo, maravilhoso. A gente está com mais alto nível jurídico. Já vinha Obrigado. ali de... Jonas, já vinha ali de... Deus já estava encaminhando ali desde muitos anos. Estamos com pessoas do mais alto nível jurídico aqui. Doutor Jonas, é claro que eu quero saber um pouco da sua história, que você vai fazer direito. Exatamente. Onde você está hoje, né, ao lado da Sandra, que é um grande amigo. Você já é um grande amigo meu. Exatamente. Com muito carinho, né? Teve o teu tempo aí, que é o tempo bem corrido, né? Trabalha na empresa, né, de transporte rodoviário, trabalha com seu pai. E eu esqueci de falar, gente, é uma honra inestimável terem aceito o convite aqui, viu? A honra é toda muito nossa, feliz, são pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu respeito. Mais alto nível jurídico, tecnicismo, pessoas técnicas, responsáveis, éticas. E conta um pouquinho, Jonas. Primeiramente, desculpa, não, que isso. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Esse sentimento que você tem também aqui, que você falou, eu também tenho com você. Muito obrigado pelo convite. E a minha história na advocacia, eu costumo brincar que eu era advogado desde pequenininho. Porque, como eu disse, meu pai era advogado, então, assim, desde pequeno eu ia com ele no escritório. E eu me recordo que antigamente os processos eram físicos. Sim. Então, às vezes precisava fazer um protocolo, alguma coisa assim. Eu lembro do meu pai me dando o documento, vai lá em tal lugar, faz esse protocolo aqui. Aí eu perdido, ai meu Deus do céu. Então, desde pequeno, como é que faz esse protocolo, pai? Que via que fica comigo, que via que fica com eles.
Então, desde pequeno, esse universo da advocacia está muito ligado na minha vida. Mas conta a verdade, Jonas. Não vem, não. Você era para ter sido do agro. Tem esse nuance aí. Tem esse nuance que quase que eu fui do agro. Graças a Deus, não logo foi quando eu comecei agro. a faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar numa casa agropecuária. Certo. E eu cheguei ali, conversar com os meus pais. Falei assim, tô abandonando Direito. Só que daí a minha mãe, muito sábia, conversou comigo ali e falou, olha, veja bem, Direito é algo que você sempre quis, será que talvez esse lance do agro aí não é meio momentâneo? Eu acabei fazendo a reflexão ali e falei, bom, acho que é o que eu sempre quis é advogar, e acabei seguindo para esse lado. Não abandonei a faculdade, estou aqui, e na realidade acabei abandonando o emprego que eu tinha. Que eu falei, deixa eu sair daqui, porque se eu continuar aqui eu vou virar do agro, não tem como. Então, ficamos sabendo agora um pouquinho da história de cada um, né? É claro que é bem sucinto, e vamos para o nosso roteirinho, né, que é para falar hoje sobre transportes rodoviários, né, os desafios, né, Sandra? E vamos começar, doutora Sandra e doutor Jonas. Por exemplo, o passageiro comprou sua passagem e tal, né? Ele tem que estar um certo horário na rodoviária, e existe a possibilidade que eu já vi do ônibus ir embora, o passageiro ficar para trás, tal. Quando que é culpa do passageiro e quando que a empresa se responsabiliza? Essas hipóteses, existe o que eu estou falando, é coerente? Assim, o que a gente tem que entender é que, na realidade, o transporte rodoviário, ele é nada mais, nada menos que um contrato. Então, assim, a partir do momento que a empresa estipula um horário que o ônibus vai sair, o passageiro ele tem que chegar no horário. Mas não basta ele só chegar no horário. Existe... até a própria NTT fala que o passageiro ele tem que chegar 30 minutos antes da viagem. O que é NTT? Agência Nacional. Agência Nacional do Transporte Terrestre. É ela que regulamenta o transporte terrestre no Brasil. Interestadual, né? Exatamente. Igual a ANAC, aí em cada estado tem o DR, né? O Departamento de Estado de Rodagem, que acaba... E a nível nacional, NTT. NTT. Então, compraria a ANAC mesmo. Exatamente, como na aviação é a ANAC. Então, a própria NTT, ela fala que o passageiro ele tem que chegar 30 minutos antes. Tem que se apresentar antes. Então, assim, a partir do momento que o passageiro perdeu o embarque, a responsabilidade é toda dele, entendeu? Inclusive, a gente se depara, às vezes, com ações, né, Sandra? O passageiro, o consumidor, o passageiro, ele acaba entrando com a ação falando, eu cheguei, o ônibus saiu 19 horas, eu cheguei 19h05 e não me deixaram entrar. Olha que absurdo. É um contrato. 19 horas você tem que estar lá com 30 minutos de antecedência para você embarcar, Até porque a gente é passível de multa, a empresa é passível de multa se ela não sair no horário, né? Sim, porque tem gente que tem compromissos, né? E não só isso, é porque você pensa bem, é uma coletividade. Isso. Aquela plataforma vai ser usada por outra empresa também. Né? Então você tem que respeitar os horários, exatamente porque se você acaba quebrando o fluxo de todo mundo ali, né? A trajetória, o trajeto de todo mundo. Isso. Com certeza. E, no caso, existe alguma possibilidade da empresa, já passou dentro de vocês que são do setor jurídico, obviamente, que foi um erro, de fato, da empresa e deixou o passageiro para trás? Ou isso daí é uma coisa, assim, praticamente... Olha, que na realidade, a empresa ela não tem obrigação de fazer a contagem, por exemplo, na parada de lanche. Não tem obrigação de fazer a contagem do passageiro. Então, não existe uma legislação que obrigue a fazer a contagem. Então, o passageiro ele tem que estar ali no horário, ele vai embarcar. Então, você deu uma deixa aqui. Então, a empresa, numa parada, por exemplo, que é normal, sempre para, né? Não é obrigada a fazer a contagem. Não existe uma legislação que obrigue a fazer a contagem do passageiro. Por quê? O passageiro, na parada de lanche, ele tem o discurso do motorista. O motorista avisa, a parada de lanche é de tantos minutos, o horário agora são tal hora, vocês voltem daqui tanto tempo. Porque eu falo, geralmente tem 20 minutos e 30 minutos, não é um horário que depende da trajetória, né? Entendi. Então, a partir do momento que foi feito o discurso, o motorista ele avisa quando está saindo da parada de lanche, ele avisa no alto-falante da parada, o ônibus destino tal lugar, de tal horário ele tá fazendo a saída, né? Exatamente, são esses dois pontos, então. No momento que sai, ele tem que chegar no momento, evidentemente, antecipar-se para chegar no momento correto. E durante o percurso ali, ele também tem a obrigação, vamos dizer assim, de ficar esperto.
né? Tem todo um cronograma, existe, que tem que ser seguido. E o fato, as empresas do transporte terrestre não têm obrigação de ir atrás do passageiro que eventualmente fica numa parada. Até porque o passageiro, ele pode optar por ficar naquela parada. Sim. Ele pode desembarcar em qualquer desistir, ponto, né? antes. Ele não pode seguir adiante, mas ele pode desembarcar em qualquer das paradas que é feito no trajeto. Eu vou viajar, que foi uma coisa bem hipotética. Pode alguém ligar para ele, acontecer alguma coisa e desistir da viagem. Ou ele encontrou um amigo que está indo de carro. Imagina a loucura se tivesse a obrigação do motorista. Não precisa nem avisar o motorista. Imagina o motorista, o cara sumiu. Não tem como ficar indo dentro da parada, nos banheiros. Né? Tanto que é a obrigação do passageiro também fazer esse retorno ao ônibus. Né? E às vezes a gente acha que não, mas isso acontece, viu, André? Volta e meia o pessoal acaba ali perdendo, ficando mais tempo ali. E é desleixo, né? Talvez, é isso aí. Talvez não para falar isso. Doutor João, eu já vi, eu como passageiro, eu já fiquei dentro do ônibus, até me incomodei de uma certa forma, do motorista ficar solidário, solícito, e flexibilizar, esperar por vontade dele. Isso daí é um erro do motorista? Não, ele flexibilizar? Não é um erro, assim, ele tem que seguir o cronograma, porque às vezes o que pode acontecer... Mas eu já vi, tipo assim, passados 30 minutos, o cara atrasado, eu já vi. Mas passar 10 e o motorista ficar com dó. Exatamente, às vezes ele tem... 3 minutos, né, que seja ali, não pode passar muito desse tempo, porque também tem a obrigação da gente. Mas nesse caso, que o motorista se solidariza, tá? O cara está no banheiro, gente, número 2, não sei. Só se foi avisado, né? Não, por algum motivo, o motorista sofreria alguma sanção da empresa, porque tem horário, porque tem outros passageiros ali que tem compromissos, às vezes, ali marcado, né? Claro que todo mundo tem que chegar bem antes, um dia antes, ninguém vai chegar em cima. Né? Não, de fato, não é um erro do motorista, longe disso. Mas assim, às vezes... Eu digo assim, pela boa vontade de ele errar, né? Exatamente, porque às vezes assim ele pode até estar com uma folguinha de 10, 15 minutos, porque ele conseguiu, às vezes não pegou o trânsito que achou que ia pegar. Então, às vezes ele consegue, de acordo com a rota dele, o cronograma dele, às vezes ele consegue flexibilizar isso. Mas assim, via de regra bater o horário. Ele tem às vezes às vezes não. Nas paradas que tem microfone, anuncia, chama-se o passageiro, e às vezes mesmo assim o passageiro não vem. Eu já vi, eu não sei se é obrigado, mas o motorista ou o responsável ali é obrigado a fazer chamada nominal antes de sair o ônibus? Não existe. Mas eles fazem, né? Faz nominal na hora do embarque, porque a gente tem um mapa de viagem e tem o nome do passageiro. Você verifica, porque aí sim é feito uma verificação dos passageiros que vão embarcar. Tá. Nesse embarque tem a relação dos passageiros. Aí tem o número da poltrona. Então, eu sei que a poltrona número tal, a pessoa não fez o check-in aqui com a gente. Então, você vai na sala de embarque, chama ela pelo alto-falante e acaba tendo. Mas na parada de lanche, o motorista não faz essa chamada pelo nome. Porque ele não tem obrigação de contagem. Quando a gente vê isso, é boa vontade dele mesmo. Exato. E isso também é muito comum, às vezes, no fretamento, né? Às vezes, no fretamento, a gente acaba vendo motorista. O fretamento é um pouquinho a bem sistemática diferente, é um pouco mais diferente. Como você disse, é um contrato, a regra do frete já é outra. Exatamente. A pacta sunt servanda, né? Ainda mais com a autonomia da vontade das partes agora. Exatamente. Outra pergunta aqui dentro do roteiro, é óbvio, né? Essas paradas é só para o conforto dos passageiros ou por segurança também? Na realidade, a parada de lanche ela é destinada ao descanso do motorista, porque pela legislação ele tem obrigatório fazer um descanso a cada 4 horas, se não me engano. É meio linkado com o trabalhista, essa questão. Já não é nossa área. Um dos motivos da parada também é, evidentemente, para o motorista acabar fazendo descansando. Inclusive, existem salas de reativação, que se diz que é para o motorista ali, ele acabar fazendo algum exercício, alguma coisa assim, para ele descansar, alimentação, ir ao banheiro. Então, assim, também um dos motivos da parada é o próprio descanso do motorista. E é muito errado pensar que a parada é para o passageiro. Não é só para o passageiro, é para o motorista também. Ele que está conduzindo o ônibus. Meu ver, né? Eu até falei por segurança e conforto. É segurança total, porque o motorista, né, a gente vê caminhoneiros que não tem regra nenhuma, acidentes de dormir no volante, tomar rebite, que é uma empresa seríssima que vocês trabalham, que o motorista tem que descansar, né, tem que ter saúde plena, física, mental,
né? Exato. Porque ninguém aguenta. Transporte rodoviário, ele é sério. Passageiros. Então, assim, a gente tem... Transportando vidas, tem né? que cuidar do Vidas. passageiro. Sem o passageiro não existe transporte rodoviário de passageiros. Né? Ó, tá no roteiro aqui de vocês o caso do passageiro, do consumidor, por WhatsApp ou mensagem, por algum meio, tentar informar que vai atrasar. Existe essa possibilidade ou a empresa, infelizmente, é o que vocês falaram mesmo? É o que está determinado ali. Ele pode falar, eu vou atrasar 10 minutos. O fato de ser um contrato mesmo não tem essa flexibilização. Até porque, como a Sandra disse... Ou seja, ele tem que correr. Não adianta ele notificar que vai atrasar, nada. Ele vai perder tempo. Ele vai perder, ele tem que comparecer, né? Então, assim, não é possível... segurar o ônibus, né? Até por conta a obrigação dele estar ali dentro. Daquilo que a gente falou de eventual multa pela NTT, ou DR, ou o órgão que for ali. De multa, exato. Enfim, até respeito também quem chegou no horário, né? Exato, a pessoa, geralmente os ônibus têm de 44 a 48 poltronas, aí você imagina, por causa de uma pessoa e todo mundo lá dentro esperando, né? Quando me formei na UEL, Sandra, eu vou falar um caso que aconteceu comigo, né? Com certeza está extremamente vinculado a esse assunto, porque eu ia de ônibus sempre. Porque eu saí da UEL em 2005, em 2007 eu fui fazer um mestrado em Joinville na FGV, de Direito Tributário. E eu ia de ônibus. E o ônibus, Joinville era uma das paradas. O destino final era Florianópolis. E um dia eu dormi e acordei lá em Florianópolis. E o ônibus, eles me ofereceram, sem custo nenhum, o primeiro ônibus que ia voltar para Joinville, me trataram super bem. Isso foi uma obrigação deles, ou é uma caridade, é uma regra da empresa? Quando você, dentro desse contrato, tem essa possibilidade quando o passageiro dorme na corda, né? Teoricamente, ele tem que descer no ponto dele, né? O ponto de saída, ele tem que sair. Até porque, como a gente falou, a obrigação, ele pode descer antes, mas a obrigação dele, ele não pode descer depois. Então, por exemplo, se você tinha que ter descido antes, você não pagou por aquela viagem, né? E você só levou sorte porque não tinha outro passageiro que embarcou ali de Joinville a Florianópolis. Porque se tivesse um outro passageiro, certamente você ia pedir para você desocupar a poltrona. Porque é erro até de funcionário. Porque quando aconteceu isso comigo, e foi um fato verídico, a empresa falou assim, a gente tem um serviço, fica tranquilo, o primeiro ônibus que tiver vaga, a gente vai te levar de volta para o Joinville. Eles foram super solícitos comigo. Isso aí não é uma obrigação deles, foi uma boa fé mesmo. O transporte terrestre, ele tem isso, as empresas ali acabam até se auxiliando nisso, tem parceiro. Às vezes acontece alguma coisa, uma empresa leva os passageiros, isso é algo bem legal e existe no transporte rodoviário. Na época e até hoje, o desconhecimento que a gente tem sobre esse assunto, por isso que é extremamente importante esse podcast, esse episódio de hoje, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas. Eu, quando passei, acordei em Florianópolis, levei um susto. O que veio na minha cabeça? Vou ter que comprar uma passagem para ir até Joinville. Aí, quando eu cheguei no guichê lá da empresa, eles me falaram, fica tranquilo. Se tiver vaga em algum ônibus, você volta. Exatamente. E minha aula era de sexta à noite e sábado o dia inteiro, né? Deu certo, chegou? Eu cheguei lá em cima da hora, mas deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Aí é porque nesse caso também o passageiro que fica dentro do ônibus, né? Ele também tem, o motorista ele avisa, ele anuncia a parada, né? Então se você estava dormindo porque tomou algum remédio e você também nem comunicou ao motorista, vou tomar um remédio e tal, me acorda, porque não é obrigação do motorista, mas ele acaba auxiliando nesse sentido também, né? Às vezes bater até o mesmo motorista, sempre que eu ia com certa constância, porque eu morei um pouco em Joinville e morava em Londrina, mas eu ia muito. E o motorista sabia, eu tomava remédio, eu tomava Dramin. As pessoas dormem. Tomava Dramin, e ele sempre me acordava, mas esse dia ele disse que tentou me acordar, e não tinha quem me acordava. Aí ele mesmo. Aí ele tem que continuar a viagem. Não, continuou, Deus me livre. Respeito aos outros passageiros. Aí volta para tudo aquilo que a gente falou, né? Daí é culpa exclusiva da vítima, né? Nesse caso. Exatamente. Culpa exclusiva minha, né? Exato. Agora, vamos lá. O ônibus atrasou por algum motivo. Tá? Certo. Eu imagino várias possibilidades, desde trânsito, que a culpa não é dele, mas vamos lá. Que casos que pode gerar alguma indenização para um passageiro que tinha um compromisso? Existe essa possibilidade da empresa, por atraso, gerar indenização? O atraso ele é inerente a qualquer modalidade de transporte, isso é fato. É imprevisível. Eu saí daqui para ir para casa da minha mãe, pode ser que eu pegue congestionamento,
trajeto que eu faço 10 minutos, faço em 20. Então, é inerente à própria operação. Que Depende a gente tem de trânsito. Exatamente. O que a gente tem que entender é que nem todo tipo, não é todo atraso que gera dano moral. O que a gente tem que entender é que o dano moral, para ele ser configurado, tem que ter um quê a mais. Com né? certeza, porque eu Prejuízo, vejo, do meu ponto de vista jurídico, que o atraso é imprevisto. Exatamente. Hoje mesmo, nosso episódio aqui de hoje, houve um atraso por minha parte de mais de 20 minutos. Eu não previ isso. Exatamente. Então, o atraso, ele é previsto que pode atrasar. Exatamente. Então, assim, não é todo atraso que... Então, vamos direto. Qual atraso geraria danos morais dentro da empresa que você já viu que vocês tiveram que arcar? É um caso concreto, se for possível assim, até. O que a gente percebe na prática é que o legislador, enfim, a jurisprudência acabou fixando um tema ali de 3 horas. Está na lei. A lei, tá ela autoriza um atraso de até 3 horas. Exatamente. Então, assim, mas a gente vê muitos casos também que passam de 3 horas, mas assim, o juiz ele entende, tá? Ele analisa o caso a caso. Por exemplo, em feriado. Qual foi o dano moral que você teve? Não, nenhum. Aí então, a tal da persuasão racional, a hermenêutica jurídica, do então, juiz, assim, os casos concretos. É algo que... E caso de alta temporada e feriado, esse atraso, muda alguma coisa? Muda, porque o atraso, o trânsito é muito maior, né, nas rodovias e tudo, né? Tanto que várias vezes os juízes, eles analisam também, dia 1º de janeiro, voltando da praia. Na 101 ali, que aquela 101 hoje está terrível, sempre tem atraso lá. Sim. Né? Balneário mesmo, em Florianópolis, você fica parado, de carro fica parado 2 horas. Fica 2 horas. Balneário daí, ali é horrível. Daí você fala, mas tem como prever? Não tem, porque depende de trânsito. Né? Do lado. Né? Deus me livre. E, assim, eu vou ser um pouco repetitivo. A pessoa que, em virtude desse atraso, passou das 3 horas, vamos levar em consideração, certo, que é o tempo, né, desse marco. E ela perdeu um compromisso de fato e ela vai lá e comprova juridicamente. Existe a flexibilidade do juiz no caso concreto ou gera uma indenização automática? Tem que ser. Perdeu um compromisso de relevância assim, que prejudicou muito ele comprova ali, lucro cessante, danos emergentes. Aí vai questão de prova, né? Aí se de fato constatar alguma prova ali que houve alguma coisa assim, evidentemente que o juiz ele vai acabar entendendo pela existência desse dano moral. Mas assim, o que a gente vem se deparando é que não é todo atraso que gera dano moral. O juiz ele tá muito ligado a isso, o judiciário ele tá ligado. Tá aqui, ó, inclusive. Senão o dano moral acaba sendo banalizado e não é essa ideia do dano moral. Até na nossa época já era um pouco, né? Eu acho que na nossa... E hoje em dia eu acho que tá mais, né? Mais. Na nossa época acho que começou a moda, tudo dano moral. Não é que tudo dano moral, na realidade as pessoas entram com ações para que tudo seja um dano moral e na realidade os juízes eles estão verificando muito caso a caso. E o dano moral é uma coisa para você ressarcir uma coisa que não inestimável, né? O sentimento, a perda de um filho, alguma coisa assim que é um consolo, né? Exato. E as pessoas usam isso como enriquecimento ilícito. Mas seguindo o roteiro e seguindo o Jonas e o que vocês falaram, o que o passageiro que teve um atraso aí de uma certa importância grave, o que ele tem que provar? Assim, o que ele teria que provar para provar que foi danificado, que a empresa realmente foi culpada? Ele tem que deixar bem claro o prejuízo que ele teve em decorrência desse atraso. Mas é prova documental? Prova documental, testemunhal, é algo complexo, né? Você tem que fazer algo, testemunhas, enfim, é algo ali que você tem que deixar bem provado. Mas assim, eu penso, né? Mas infelizmente, como você disse, é um contrato, são regras. Mas eu fui para São Paulo agora, recentemente, visitar minha filha. Certo. Ela trabalha numa companhia, eu posso falar, na Emirates, está morando em Dubai, graças a Deus, né? Um beijão, filhinha. Ela assiste, ela sempre assiste. E eu fui com um dia de antecedência. Né? Eu acho que isso daí vai de cada um. Vai de cada um. Eu acho que tivemos um juiz aqui no episódio passado. Eu acho que vai muito do que você falou, do juiz, no caso concreto ali, isso aí vai passar pela cabeça dele. O cara vai em cima da hora no compromisso. Mas, por exemplo, André, já teve casos que a pessoa, por exemplo, a gente tem essas 3 horas, só que a pessoa, ela pega lá uma conexão com uma outra empresa que não é a nossa, e ela coloca lá 2 horas para poder embarcar. Só que daí o ônibus, ele chega atrasado, porque depende de trânsito, e a pessoa entra com ação contra a empresa, falando, vocês atrasaram, mas
eu perdi o ônibus, eu perdi a minha conexão. Eu falei assim, mas você também, o cidadão, ele não pode alegar desconhecimento de lei. Não. Então, por mais leigo que ela seja, então ela tem que saber que no transporte rodoviário tem essas 3 horas. Então, você tem que se precaver, pelo menos, de fazer uma conexão com, tipo, mínimo 3 horas. Exatamente. Aí não adianta a pessoa fazer com 1 hora, acontece um acidente na rodovia que não é culpa da empresa, né? E daí ela vai chegar para embarcar no outro ônibus e o outro ônibus continua a viagem, que é aquela que a gente falou. O passageiro ele tem que estar no horário meia hora antes. Então, você também tem que prever tudo isso para poder fazer a compra de uma outra passagem diferente do aéreo, e a né? gente acha que não, mas assim, muita gente acaba deixando tempo muito curto para fazer. Por exemplo, tem casos que a pessoa quer chegar em São Paulo, desce na Barra Funda, quer ir para o aeroporto de Guarulhos e deixa um prazo de 1 hora. Não vai conseguir chegar. Em São Paulo, você chegar em Guarulhos, da Barra Funda, esquece. Então, assim, o recado que a gente dá para quem vai fazer qualquer viagem, não só transporte terrestre, mas enfim, vai chega cedo, se programa, porque imprevistos acontecem. Acontece. Exatamente. Ainda mais que a gente depende de trânsito. Exatamente. Né? De tudo. É uma viagem, coisas assim, às vezes que, e até a parte de furar um pneu, não sei, exato. Milhões de coisas. Por mais que variável, né? Eles têm a manutenção, sim, pode acontecer. A empresa de vocês eu sei que é seríssimo. Mas pode acontecer. Eu acho uma das mais sérias. Depende de motor, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. Tá? Vamos ver se uma vez eu vim de fora do país pela Alitalia, uma companhia aérea, exato. Né? E extraviou minha bagagem. Tá? Eu não pude questionar os valores que estavam ali dentro, porém, eles me indenizaram de uma certa forma. Fazendo analogia mesmo, pela NTT, pela DR do Estado do Paraná. Como é feito no transporte. Assim, me explica como acontece isso no extravio de bagagem, se o passageiro pode alegar que tinha valores ali, porque a mala é fechada, não sei se... No caso de extravio, explica para nós como funciona. Vamos lá. Então, quando a pessoa tem um extravio de bagagem, o mais importante é como acontece também no aéreo, ela desembarcou do ônibus, o ônibus não aparece, a bagagem dela não está ali, ela tem que informar na hora. Né? Isso daí está na lei. Foi o que aconteceu comigo. A lei, todo mundo pegou a passagem, cadê a bagagem, cadê a minha? Não encontrou. Tem que informar, olha, não tem minha bagagem. O preposto ali da empresa. No meu caso concreto, dessa Alitalia aí, eu cheguei em Guarulhos, inclusive, cheguei lá naquela esteira, né? Todo mundo pegou a bagagem, fiquei lá vendo aquele negócio rodar, eu já certifiquei na hora, claro. E no rodoviário acontece a mesma coisa, é a obrigação do passageiro fazer essa informação. Não adianta você sair e fazer ligar, chegou em casa e falar, olha, eu perdi minha mala. Ué, como assim? Você se deu conta agora que você perdeu a mala? Porque a pessoa pode ter desembarcado, ela foi ali na panificadora, ali do próprio rodoviário e ter perdido alguém, furtou, ela extraviou a mala. É muito comum, às vezes, esse extravio, ele acontecer depois fora do transporte, né? Ali sim. Acabou o contrato, que a gente estava falando de contrato com a empresa. Finalizou. A pessoa está indo para casa dela, de Uber, às vezes no saguão ali deixou da rodoviária, do vai comer um lanche, deixou a bagagem ali, alguém pega. Aí a pessoa vai para casa, chega, minha bagagem. Nossa, lembrei da bagagem. Daí qual a responsabilidade que a empresa poderia ter? Por isso que tem que ser imediatamente ao desembarque. O que acontece muito é em Uber, você deixa alguma coisa atrás, no banco de trás, o motorista do Uber, geralmente eles vão falar, pode ter entrado alguém. Não tem como. É muito complicado, pela alta né? rotatividade de pessoas, a gente... Inclusive, a gente teve com o João Paulo aqui na nossa sala, um exímio trabalhista, ele é procurador de Cambé, né? De Biporã. Procurador do município de Biporã, e a gente falou bastante sobre aplicativos aqui. Né? E agora tem uma pergunta que eu não faço ideia do que é isso, Sandra. Sandra e Dr. Jonas, o que é RITB, e esse troço é obrigado a preencher. A famosa RITB, é isso que a gente está falando. A pessoa chegou. RITB. É reclamação. E é obrigado a preencher? O que é RITB para começar? O que é o R? O que é o I? Reclamação. Reclamação de Peraí, fala você. Reclamação de transporte de bagagem, né? E esse reclamação individual reclamação individual do transporte de bagagem? Não, é relatório. É reclamação.
Bom, a gente vai ficar devendo mais para você, porque a gente trabalha com ele todo dia, cara. Escreve todo dia, mas a gente fala, gente, relatório regular de regularidade. Relatório de regularidade de transporte de bagagem. Gente, eu vou levar um gente, ó, o programa é gravado e está sendo gravado à noite. Eles acabaram de chegar para trabalhar o dia inteiro. Meu Deus, que vergonha. E são pessoas que eu admiro e compliquei a cabeça deles com esse ritmo. De irregularidade no transporte de bagagem. Exatamente. Então é reclamação de irregularidade do transporte de bagagem. Transporte de bagagem. Tem tudo a ver com a pergunta anterior. Pode ser extravio, né? Então ele tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Que seja com a bagagem, exato. Exatamente. Então a pessoa chegou ali, viu alguma irregularidade na bagagem dela, ela vai solicitar essa RITP, vai preencher ali o que de fato tinha na bagagem dela, como era a bagagem dela, para a partir desse momento a empresa tem o prazo de 30 dias ali para tentar localizar a bagagem. Agora eu dei uma perdida aqui. Não, vamos lá. Então vamos lá. Esse RITB, eu vi aqui que é obrigatório preencher isso. O que seria esse... Um formulário. É um formulário que descreve... Que descreve o que a pessoa, o nome, né, a etiqueta da pessoa. Porque assim, como que eu sei que houve um extravio? A pessoa tem que me apresentar o ticket dela, que vai uma colada na bagagem, outra vai colada na passagem e a outra vem colada, fica com o passageiro. Né? Então, a gente tem essas três vias, exato. Então, quando a pessoa fica com a via dela, ela tinha uma bagagem que ela não encontrou, certo? Que ela foi ali, desembarcou, ela não conseguiu achar a bagagem dela, então ela comprova que ela tinha uma bagagem despachada no bagageiro interno do ônibus, certo? Então, a partir do momento que a gente, ela tem essa etiqueta, é entregue a RITP, ela faz o preenchimento da RITP, e aí a empresa tem 30 dias, conforme a legislação, 30 dias para poder fazer a busca da bagagem. Vamos lá. Em caso de indenização, tá? Qual que é o teto indenizatório pela ANTT? A NTT e DR, né? São os dois. Depende se a viagem for interestadual ou intermunicipal. Tem distinção. Tem, é diferente. Então explique para nós os dois autores, por favor. Existe a resolução da NTT hoje que fala que é até 10 mil UMRP. Hoje deve dar mais ou menos o valor de R$ 2.800. O que é o UMRP? É a medida que a NTT utiliza para cobrança de multa, essas coisas assim. É algo mais regulatório. Analogicamente, antes do Plano Real, seria o RV, a Unidade Real de Valor? Isso, exatamente. Exatamente. Que era 2.750 usados novos. Ele chama de coeficiente tarifário, né? Então, a gente tem o coeficiente tarifário, dele é feito tudo com base no coeficiente para poder fazer a indenização do passageiro do extravio de bagagem. Para o cálculo ficar o mais honesto possível. Exato. Tá. O passageiro tem que comprovar o conteúdo da bagagem, isso já foi falado. Vamos então direto agora. O Wi-Fi é luxo ou é um direito? Então, dentro do ônibus. Então, como a gente disse, o transporte, é o contrato que a gente tem com o passageiro, que o transporte, né, quem está transportando ali é de transporte, o contrato é de transporte. E eventual Wi-Fi hoje, né? A gente utiliza internet 3G, não é 5G, mas não é mais 3G. Eu vou mudar a pergunta. É obrigatório se ser Wi-Fi? É luxo ou é um atraente da empresa? Obviamente. É um atraente. Não é um diferencial, porque empresa que não tem que ter. Exatamente, não existe. O contrato é de transporte, então eu tenho que te transportar em segurança. Segurança de um local ao outro. Exatamente. Aí vocês fazem, a empresa de vocês, eu sei qual que é, tem tudo. Né? Vocês fazem para agradar o cliente, é lógico, ter preferência e o bem-estar, né? Volta a dignidade humana até da Constituição Federal. E a gente volta àquela... acaba sendo também um luxo, né? Ali, um acessório. Um acessório, porque depende de torre também, né? Então, no caminho inteiro não vai conseguir. Agora que eles estão com novas tecnologias para poder fazer aqui com isso. Vem sendo realizados alguns testes, por exemplo, com internet de satélite, né? Para que isso melhor, seja... Então, isso está sendo implementado. Tem carregador, né? Tudo, para você carregar o seu telefone. Não, isso daí sim, isso daí sempre a gente, em relação à internet mesmo, isso daí a gente está sendo aplicado dentro da empresa. Para carregar o celular tem as tomadinhas. Também. E
E agora vamos para o assunto mais polêmico, eu acredito, que a Sandra, gente, para quem não sabe, é a segunda aparição dela aqui no JQuest. JQuest. No Judicast, né? A segunda aparição da doutora Sandra, agora com o Jonas aqui de reforço, mais alto nível jurídico. Vamos falar do assunto polêmico que a gente não abordou das rotatórias, né, Sandra? Eu não vou você perguntar, me falam as problemáticas da rotatória em geral. Tá. A rotatória, ela nada mais é, no meu ponto de vista, que uma rua em curva. Né? Ela passa a ser uma rua em curva. Daí eu te pergunto, você está numa rotatória, você é obrigado a sair na primeira direita? Você é obrigado a contornar? Como que funciona isso? Exatamente. Daí eu te pergunto, numa rua normal, você está transitando por uma rua normal. Você... estando com duas pistas, tá? Você é obrigado a virar a primeira direita ou você pode seguir reto? Pode seguir reto. Exato, porque numa rotatória seria diferente. E você estando do lado esquerdo, você poderia atravessar na frente desse carro na rua normal para virar à direita também? Pela esquerda? Poderia. Não, a pessoa está vindo na direita, você está vindo na esquerda. Ah, não, você jamais. Pode atravessar não, na frente? Não pode ser nenhuma. Rotatória é a mesma coisa. Se você precisa sair da rotatória... O mito rotatório que eles fizeram. E aqui em Londrina tem um monte, né? Sim, aqui acontece, o que acontece de acidente, mas aí eu te pergunto, você estando do lado esquerdo da via, você pode atravessar na frente do carro que está na preferencial? Não. Então é a mesma coisa, se você deseja sair de uma rua, você deseja sair da rotatória, você tem que estar do lado direito da via, porque a gente fala, a rotatória sempre vai ser o contorno, a parte de fora ali, né? Entendi. Você vai ter que sair. Eu estou no meio. Eu posso atravessar na frente? Não, é a mesma coisa. E a orientação, inclusive, da empresa é que os ônibus circulem pela direita. Por quê? Porque ele tem um espaço maior para poder fazer chama o giro. Isso, giro. Porque geralmente o rotatório nunca vai ser para dentro exato, da grama, né? Exato. Você vai sair sempre à direita, Você né? sempre vai sair à direita. Aí, se quiser estar no canteiro, né? Exato. Daí por isso que eu te questiono. Você numa rua normal, você pode atravessar na frente de um carro que está à sua direita, que não vai virar à direita? É a mesma coisa rotatória. A pessoa tem que ir, né, fazer a transposição da faixa para a direita para ela poder sair. Mas eu quero sair lá na frente. Então, você transpõe antes, né? E o que acontece de acidente, você não tem noção. Moto, eu falo assim, mas gente, como que a moto não viu o ônibus? E ela atravessa no meio porque eu achei que o ônibus ia virar, mas assim, é que não tem obrigação nenhuma do ônibus fazer ele virar. Ele pode seguir desde que ele pisque e saia. Ele pode dar 3 voltas na direita. Se pode, eu falo, fica no loop interno ali. Porque, né? Ele pode ficar no loop pro resto da vida ali, se ele quiser. Até por questão de segurança, às vezes ele não vira por algum motivo, né? Exato, daí a pessoa, eu entendo que a pessoa que quer sair da rotatória, ela tem que ir para a pista da direita, piscar e entrar. Gente, isso daí é código de trânsito básico. Infelizmente, o CTB ele não fala sobre rotatória, né? Tá. É porque eu acho que mas assim, isso é básico da noção desde a gente 18 anos, né? Não vou citar a nossa idade, mas se a gente tinha 28 anos, a gente já se conhece. O Jonas é mais novinho. Mas assim, né, Jonas? A gente começa a dirigir, isso é básico. Então, a gente pode fazer uma analogia exata de uma rua normal. Em curva. É uma rua em curva. A única diferença é que ela é curva. É muito prático. E agora, por causa de ser em curva, e pela explicação muito bem dada, obrigado, né, porque esclareceu para muita gente que não sabe disso. E um monte de gente porque, faz um monte de analogia. Não, porque tem que sair na primeira direita. Se você fez ali, você tem que sair na segunda direita. Eu falei, gente, não existe isso. Tem gente que acha que é obrigado, não pode passar e virar. De verdade, né? André, você está numa rotatória, você sabe de onde que veio o carro? Não. Você vê, não, ele estava naquela saída, na primeira saída, na segunda saída. Como que a pessoa, não, que você estava vindo de lá, você tinha que ter entrado. Não, você quer sair da rotatória, você tem que estar à direita. Eu entendo que é muito claro a regra de trânsito. Muito claro. Sandra, gera tanto acidente em rotatórios, por que gera tanto problema jurídico isso, Jesus Cristo? Não sabem a legislação básica. Né? Não é nem legislação, é direção básica, direção defensiva, gente. Exato. Né? Porque dirigir o beabá é fácil, agora defensivamente é o que faz a diferença. Todos os motores de ônibus são exímios motoristas, né? Tem um sistema seletivo. Depois eu até vou perguntar o sistema seletivo,
porque é uma profissão que, como você falou, lida com vidas, né? Sim. E eles têm limite de velocidade. Como funciona isso? Fora rotatório, porque gera muito problema na rotatória mesmo. Eu quero dar uma ênfase até porque, nisso. como eu te falei, a orientação da empresa é que siga sempre pela direita, exatamente, porque para ele sair, ele pisca e sai. Porque se ele estiver dentro, ele vai fazer exatamente o que você falou Até normal. Ele vai ele é muito atravessar da esquerda para a direita. Exato, O ele ônibus vai acabar bater. atravessando na frente do outro carro que está atrás. Então ele já fica na direita, já entra pela direita para poder fazer a rotatória e já sai quando imagina precisa. se ele tivesse rente no lado esquerdo. Ele ia virar, ele ia causar um acidente. E isso a gente já não que é um precisa ônibus falar. enorme ainda. Não precisa falar de ônibus, vamos falar de carro. Sim. De carro também é a mesma coisa. Se você está na direita, você sai quando você precisa sair, quando você, dependendo da sua rota, obviamente, né? O motorista de ônibus é sempre o culpado em colisões urbanas? O motorista. Ou tem aquele negócio que eu te mandei depois no WhatsApp, né? Que a gente estudou lá com o Dr. Campanelli. Um abraço para o Dr. Campanelli, um gosto de professor, né? Sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva. Objetivo, gente, para quem não sabe, é quando a empresa responde pelos atos dos funcionários, culpa em legenda, né? Culpa em legenda, acho que a gente responde pelos nossos filhos. Exato. Lembrei do Campanelli da aula agora. A empresa, eu acredito que a culpa é objetiva. A gente tem a responsabilidade objetiva. Quando o motorista responde, quando a empresa responde pelo erro do motorista. Na responsabilidade objetiva da empresa, tá? Aí, só que ela também, muitas vezes a gente consegue medir essa culpa, né? E ela acontece com o artigo 14 do CDC. Do CDC. Mas seria culpa exclusiva da vítima, caso de força maior, ou culpa exclusiva de terceiros. Exato. Então, exatamente. É que também, né, aliado a esse tema de acidente, né, existe uma premissa que sempre o grande tem que cuidar do menor. De fato. Mas isso não quer dizer que o menor ele pode sair andando que nem um maluco por aí, né? E é o que a gente vai dizer, motos mais malucos. Então assim, né? Motoqueiro, evidentemente que o grande cuida do menor, mas o menor ele tem que ter um pouco de noção ali do que ele está fazendo também, né? Até porque o grande, ele não pode prever que a pessoa vai cometer uma legislação, né, uma irregularidade de trânsito ali, porque para mim você atravessar na frente da minha preferencial, você não tá, eu não tenho como prever que você vai fazer isso. Pragas urbanas em transporte de passageiros, isso existe mesmo? Dr. Jonas, Dr. Sandra? Então, o que a gente tem que entender, agora trazendo para o lado da empresa que a gente trabalha, né, que um ônibus na operação é um ônibus que está apto para andar, para atender o consumidor, o passageiro. E esse ônibus, quando ele sai, ele é detetizado, ele é feito limpeza, ele sai pronto para o passageiro poder embarcar. Infelizmente, às vezes, o que a gente acaba se deparando é que, às vezes, o próprio passageiro, às vezes, traz uma sacola, alguma coisa assim. Casos, a higiene, exatamente. O pessoal de cada um, né? Casos isolados que aparecem isso daí. Mas é bem importante deixar claro esse lado do cuidado que existe com detetização a cada 3 meses. É algo bem sério isso, sabe? Bom, isso eu não tenho dúvida, porque eu ando de ônibus, né? É extremamente limpo. Agora, uma empresa tomar conta da higiene de cada um, isso aí é impossível. Exato. Exatamente. E agora que chegamos aos finais, né? De fato, então, vocês respondem, vocês fazem toda a higiene, tudo. Agora, infelizmente, chega um cara com uma doença altamente transmissível dentro do ônibus, sem máscara. Né? Isso não tem como controlar. A gente volta lá atrás do podcast, né? Culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da pessoa. Da vítima, né? exato. Não tem como ninguém prever isso. Até aqui agora, nesse podcast, né? Isso daí é uma coisa imprevisível, mas o que eu tenho certeza é que a higiene é feita porque eu frequento, eu uso, né? E agora, como a gente chegou no final, sempre abro um espacinho para vocês fazerem alegações finais, tanto a doutora Sandra e o Dr. Jonas, né? Fala o que vocês quiserem, passa o nome do seu escritório. André, primeiramente queria agradecer a oportunidade, especialmente de você me permitir estar aqui com o meu companheiro de trabalho todo dia, que para mim é uma honra, né, uma honra muito grande, de falar de um tema que a gente gosta muito, que é do transporte rodoviário, do tema que a gente acaba lidando ali no escritório dia a dia. Então, eu te agradeço de coração. Muito obrigado por me permitir estar aqui. Que isso. E quando você falou do Dr. Jonas, de pronto eu falei, vai ser maravilhoso, porque a outra vez foi só nós dois. E, de fato, o Dr. Jonas acrescentou
muito. Consegue discutir e a gente complementa um com o outro. E isso acontece no dia a dia também, né, Jonas? Exatamente. A gente, às vezes dia ali inteiro, colaborou muito, acrescentou muito. O dia inteiro fica... Exatamente. Às vezes Obrigado, a gente vai socorrendo ali. Ô, Sandra, me ajuda aqui, eu tô aqui, me dá ideia, e a gente Graças a Deus, a gente tá num jurídico hoje nosso ali, que a gente é muito parceiro. Toda a nossa equipe. Vamos falar da nossa equipe, que a gente falou que ia falar deles, né? Então, nós temos... Eu estou há mais tempo, estou há 10 anos ali, sou coordenadora jurídica, daí temos o Jonas, que é advogado pleno, hoje temos o Dr. Leonardo também, que ele entrou há pouco tempo, né? É advogado também. Temos os 2 assistentes jurídicos, o Luiz e o Marquinhos. A nossa pessoa estagiária. Então a gente brinca lá que nós somos em 5 pessoas e um estagiário. Então a nossa a Eduarda também. E a Letícia, que é a nossa menor aprendiz. A nossa jovem aprendiz. Jovem aprendiz, exatamente. E o Jonas é o pai do Gracinha. Exatamente. Mandar um beijo para a esposa aí, amor. Beijo. Beijo para todo mundo. Obrigado para a família. Parabenizo, viu? Família é um projeto de Deus, né? 9 meses, parabéns. E a gente chama o Zé, o filho do Jonas de Gracinha, porque sempre... É o José Luiz. É o meu José. Aí a gente sempre fala... Porque a gente chama de Gracinha lá no escritório? Porque toda vez que a gente perguntava do Zé, e o Zé? Ele falava assim, tá uma Gracinha. Daí a gente acabou chamando, e daí pegou o apelido pra ele, é o Gracinha. Gente, e vocês querem falar algum caso concreto da empresa, alguma coisa assim, que aconteceu, que vocês... se uniram para resolver, o dia a dia de vocês, só para finalizar tem mesmo. Tantos, né? Tem tanta coisa, cara. Mas os de rotatório, vamos lá. Esse de rotatório eu achei bacana, porque hoje mesmo saiu uma improcedência, né? Porque muito... Hoje mesmo saiu uma improcedência de uma... Então vamos falar essa de hoje, sabe por quê? Assim, é tão simples o rotatório, como o pessoal não entende, né? Fala esses, mas doutores. Infelizmente tem. Hoje mesmo saiu uma improcedência, né? Eu me recordo que era um ônibus e uma moto, que a moto simplesmente entrou no meio do ônibus. Né? E eu falo assim, gente, mas como que a pessoa não viu o ônibus primeiro, né? Aí você fala, o grande tem que cuidar do pequeno. Só que não tem como o motorista prever que a pessoa ia passar com a moto no meio do ônibus. Né? Não tem como prever. Se você me falasse, não, foi na frente, foi na trás. Não, foi no meio do ônibus. Então, infelizmente, acontece muito em Londrina, não só com ônibus, né? Eu entendo que com carro. Não, essas motos, principalmente de entregas, pega retrovisor de carro, eles são extremamente irresponsáveis. Né? Exato. Acho que seria mais esse, né, Jonas? Que a gente viu hoje, que a gente até comentou, falou, deu improcedência. Exatamente, a gente tem bastante processo do Brasil todo aí, quase em todos os portais ali. A sede da empresa fica em Londrina. Exatamente. E a gente advoga para o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Em todos os TJs aí, então eu sempre falo a gente que onde depara com o ônibus passa e onde o passageiro viaja com o ônibus, existe ação, porque muitas vezes a ação é protocolada na residência do autor, né, do consumidor. Então, por exemplo, se a pessoa que é lá do norte, ela vem fazer uma viagem para cá, aí ela vai entrar com ação lá. Então, a gente tem ação... competência territorial, né? Exato, exatamente. Então, territorial. A gente tem advoga a nível Brasil. Gente, chega mais um final, tá? Com pessoas maravilhosas. Sandra, como eu disse, é amiga de sala, né? Companheira da UEL. O Jonas é um grande advogado, um notável saber jurídico, como vocês repararam. Colaborou muito, viu, Sandra? Obrigada. Aquela nossa conversa que a gente fez uma reuniãozinha da nossa sala e surgiu ali essa ideia de hoje. E deu super certo. Eu não tenho dúvida que esclareceu muito. Para mim, esclareceu, né? Que eu sigo o roteiro. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Que bom. Né? Principalmente dos atrasos, desses negócios, né? Foi maravilhoso. E eu agradeço, eu peço para me seguir no Judicast, no canal do YouTube. Né? Se por um acaso você está vendo e não está inscrito, ajuda nós para a gente continuar com esse projeto. Né? Que a finalidade é essa, esclarecer coisas assim que... Até assim, a rotatória, vamos pegar a rotatória, é super simples. E a pessoa faz um rolo. E eu acredito que os doutores que esclareceram de uma forma com excelência. Né? Agradeço a oportunidade de Muito novo. obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, parceiro. Valeu, obrigado. Vamos cumprimentar todo mundo. Aê! Obrigada.